Antes o Eren não concordava com o plano do Zeke, mas depois de encontrar ele, conversar cara a cara, rosto a rosto, o Eren mudou de opinião. Ele não mudou só de opinião, como ele mesmo mudou. Mas o que será que o Zeke contou pro Eren? Vamos conferir aí. E aí, nerd, aqui é o Strife, bem-vindo ao Nerd Mania. Hoje a gente vai falar do episódio 10 de Attack on Titan, também conhecido como Shingeki no Kyojin, eu espero que tenha falado certo. Mas bem, esse episódio 10 foi bastante peculiar, a gente pode falar, revelou várias informações novas, desde o plano do Zeke e do Eren até o novo mundo que eles planejam criar. Mas antes disso, vamos recapitular um pouquinho do episódio passado. O episódio passado revelou algumas coisas que o Eren, por exemplo, ele fugiu de casa, e agora ele tá levando a recompensa dele, ele desobedeceu os superiores dele, mas por que ele fez isso? Teve algum motivo em volta disso e a gente vai descobrir agora. Lembrando que o episódio passado, o Eren acaba o episódio lá, ele olhando pro espelho e falando Tatakae, que quer dizer lute, lute. Mas aí nesse episódio já começa com o quê? Com a Angie olhando ele. A Capitã Angie. Aquela lá. A Olho. E começa, a gente pode tirar sarro da cara dele. Por quê? Porque ela começa a perguntar várias coisas. Por que, Eren, você está falando lute, lute? E conversa com ele. E lute, por que você repetiu 2 vezes lute? Ela estava como se estivesse fazendo um interrogatório com ele. Aí ele teve uma hora, ele se revolta e fala o que você quer. Ele pergunta de uma vez. Aí essa é uma parte interessante, porque a Angie fala que ela pensava que eles tinham pensamentos iguais, convicções iguais, a gente pode falar assim. Então vem o flashback, a gente pode falar do passado, de antes de tudo isso acontecer, do plano do Zeke, da proposta dele, do exército sendo preso, coisas assim. Então, para ajudar, o plano do Zeke já começa como? Ele já tinha falado com aquele povo da Mikasa, os Japas lá. Aqueles Japas tinham conversado com ele e tudo mais. O Zeke ele pegou o equipamento 3D, mostrou para aquele povo lá, os Japa, para eles produzirem mais. Eles estão produzindo larga escala, também é bastante dinheiro, a gente pode falar. Então, para completar, depois dessa conversa, dessa visita com o Zeke, para esse país derrotado pelos Eldianos, a gente pode falar assim, tomara que eu tenha acertado, porque eu confundo Eldianos, Marleyanos, mas deve ser Eldianos mesmo. Então, depois dele ter uma conversa longa, ele mostra o equipamento 3D e ele marca o encontro com os Marleyanos, exatamente, com a ilha de Marley. Os chineses vão lá por encontro deles e descobrem o que? Revelam pra gente que a Mikasa é uma descendente direto do líder deles. Parecia que eles estavam lá para reconhecer ela como nova líder, alguma coisa assim, encontrar os parentes perdidos deles, mas na verdade, o que eles estavam fazendo lá era convencendo eles a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e apoiar muito aqui, porque vocês não têm ideia, como o like de vocês dá muita força para mim. Eu agradeço já de coração e continuando. Bem, eles enganaram, né? A gente pode falar, eles não estavam atrás da Mikasa. A Mikasa tinha até aquele sinal no pulso, mas eles não queriam a Mikasa. O que eles queriam exatamente é dinheiro. Eles estavam lá apenas por dinheiro. Ele queria o desenvolvimento deles, que eles fizeram. Porque eles viram o equipamento 3D. Exatamente por causa disso, eles achavam que eles tinham coisas mais valiosas que ouro lá. A tecnologia deles não era tão avançada como do mundo atual, mas eles tinham equipamentos avançados que o mundo atual não tinha. Que isso impressionou eles bastante. Então eles dão o plano que o Zeke demonstrou para eles, que ele ofereceu, e fala as exigências. O Zeke tem 3, mas eu vou falar de uma da principal, que eu acho mais relevante no caso, é que o titã fundador precisa estar com um membro da realeza. Então no caso seria a história. Eles querem o quê? Que a história como o Zeke e o Eren. Por quê? Porque assim ela vai pegar o poder do titã bestial, mais o fundador, mais o resto dos outros titãs que o Eren comeu. Então ela teria um poder absurdo. Mas o Eren se revolta, ele não quer aceitar esse tipo de plano que coloque os amigos dele em perigo, que a história é um amigo dele.
Então ele fica revoltado com isso. E essa parte que a Angie via ele tão parecido com ela, os mesmos ideais, as mesmas opiniões. Ela achava que ele e ela tinham o mesmo pensamento igual, mas não é verdade no caso. Então depois de relembrar todo esse flashback, a gente pode falar, o Eren começa o que a gente pode falar. Ele confessa, a gente pode falar, ele confessa que comeu o Titã Martelo de Guerra. E agora ele tem um controle completo do endurecimento. E com isso, ele pode sair de lá quando quiser. Exatamente, ele pode sair de lá a qualquer momento. Ele pode fazer o que quiser, se transformar lá e ninguém vai poder fazer nada. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o plano do Zack, que já entrou em ação. O Eren é o Titã fundador, ele tem o poder do Titã Martelo e tem um endurecimento completo. Mesmo se eles conseguirem matar ele, o plano do Zack vai por água abaixo, porque eles precisam do fundador. E se o fundador for morto agora, eles só vão estar passando o problema para gerações futuras, a gente pode falar. Aí o Eren se aproveita disso e pergunta, Angie, o que vocês podem fazer? Vocês não podem me matar por causa do Titã Fundador. Vocês não podem matar o Zeke porque ele é da família real. O que vocês podem fazer, Angie? Ele pega ela, essa parte deve estar passando aí, foi muito boa. O Eren pega ela, puxa para perto da grade onde ele tá e tá prestes a se transformar. Porque quanto mais emoção tu emana, fica fora de controle, ou quando tu se concentra em uma emoção específica, que era a raiva que o Eren estava sentindo ali naquela parte, mais fácil é para se transformar. A Angie viu isso e empurrou o Eren e falou, Eren, seu hentai. Eren, seu hentai. Eu acho que alguma coisa assim, significava tarado, no caso. Então, Eren, seu safadinho, alguma coisa assim que ela falou. Então, nesse caso, o que aconteceu? Ela desviou o pensamento dele para ele não se transformar lá, até mesmo porque ela ia acabar morrendo, com toda certeza, um monte de pedra caindo em cima dela. Então ela desviou o pensamento do Eren, ele fica até parado lá na grade, tipo, o que aconteceu? Aí ela fala lá no canto depois que porque o Capitão Armin escolheu ela e para ser a líder, no caso, ela ficou em dúvida, ela ficou com medo, ela acha que não é boa o suficiente para isso. Mas a parte mais interessante desse episódio é o que? Depois de um encontro cara a cara que o Eren teve com o Bestial, que é o irmão dele, da família real, que é filho do pai dele, entendeu? Um irmão dele. Então, depois dele encontrou o Zeke cara a cara, alguma coisa no Eren mudou. O Eren próprio mudou, porque a opinião dele mudou. Então, o Zeke falou alguma coisa para ele, mostrou alguma coisa para ele, forte o suficiente para fazer o Eren mudar completamente. Exatamente. Antes o Eren não concordava com o plano, quando a gente viu nesse flashback da Angie. Mas depois disso, depois de encontrar o Bestial, mudou completamente. O Eren está totalmente mudado. Isso alguma coisa certa que o Zeke fez para ele, ou foi o contrário, o Eren fez pro Zeke? Ou é um plano do Eren na verdade, ou é do Zeke? Quem tá manipulando quem aí? Mas a segunda coisa que mais destacou esse episódio em si, deixou assim marcado lá no fundo do peito, foi que o final da conversa dos amigos dele. Eles estão conversando lá sobre o Eren, que ele mudou por algum motivo, mas tudo tem um simples motivo, proteger os amigos dele. Aí o Connie já vem com aquela fala. Que engraçado proteger, porque quando a Sasha morreu, sabe o que o Eren fez? Mikasa. O Eren riu. Então, Mikasa, se você que entende mais ele, por que ele riu? Então o Connie já foi jogando a limpo, ele colocou os amigos dele na linha de frente. Aí a Mikasa, é porque ele confia mais na gente, sem a gente ele não poderia ter feito nada daquilo. Mas a Mikasa tá iludida, o Armin nem tanto assim, né? E aqueles dois ali já perderam completamente a confiança do Eren. Porque principalmente depois que o Eren sorriu na morte da Sasha. Então isso foi pesado na opinião deles. Mas bem, teorias agora. O que será que vai acontecer? Será se o Eren e o Zeke vão se encontrar? Aquela garota lá enjoada que só se libertou junto com o Falcon. E agora ela tá junto com a casa dos demônios que ela odeia. Exatamente isso, está sendo cuidado, está comendo a mesma comida e agora bora ver se o ponto de vista dela vai mudar. Se não mudar, por favor, aquela criança não tem mais modo de mudar, mata logo ela. Desculpa me falar isso, não é uma criança, mas ela matou já muita gente. Mata ela. O Falcon já deve ter mudado o pensamento, eu não sei se o Falcon fugiu ou foi só ela, mas eu acredito que o Falcon fugiu.
de acordo com aquela reprisinha no final, que ela e o Falcon estavam brigando. O Falcon deve ter dito alguma coisa para ela que ela não gostou sobre os demônios, né? E aparece aquele lourinho que eu gostei dele. Será se aquela família é do lourinho? Porque o episódio tá mentiroso, alguma coisa assim, mentiras. Então, se aquela família for do lourinho, ele vai reconhecer eles com certeza. Aí o pau vai pegar, o pau vai torar fogo aí, vai ter muita briga. Eu espero pelo menos que nesse episódio agora que vem que peguem a Gabi, ensinem uma lição pra ela boa, porque ela ainda não aprendeu. E é isso aí, né? Eu espero pelo menos que peguem a Gabi, o resto que se ferre. Mas pega aquela garota e dá uma lição nela, ou mata logo ela pra ela não fugir, porque essa garota vai dar muito problema no futuro. Eu já tô vendo isso, a dor de cabeça que ela vai causar. Bem, eu vou ficando por aqui. Se tu gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Aí nos comentários devem ter algum outro vídeo pra vocês. Na descrição tem minhas redes sociais e um grupo do WhatsApp pra tu ficar todo que é ligado em Shingeki no Kyojin. Então, aqui é o Strif, falou!